O escritório da primeira-dama Helena Mendes fervilhava de atividade naquela manhã de julho. Através das janelas amplas do Palácio da Alvorada, o céu de Brasília exibia um azul intenso, característico da estação seca. Helena ajustou os óculos de armação fina, enquanto revisava documentos sobre seu próximo projeto social. Doutora Helena, a produção do programa Conversa Aberta acabou de ligar confirmando sua participação para a próxima semana, informou Teresa, sua assessora de longa data, enquanto colocava uma xícara de café sobre a mesa de mogno. Helena assentiu, um sorriso discreto formando-se em seus lábios. Perfeito. Será uma excelente oportunidade para divulgarmos a campanha de alfabetização nas regiões ribeirinhas. O que Helena não mencionou foi seu plano secundário. Há semanas, rumores circulavam nas redes sociais sobre doações não declaradas que o famoso cantor sertanejo Ricardo Campos teria feito para a campanha presidencial de seu marido, o presidente Roberto Mendes. As insinuações sugeriam um suposto esquema de favorecimento em contratos de shows em eventos governamentais. Helena passara dias coletando informações, conversando com aliados políticos e jornalistas. Estava convencida de que Ricardo utilizava sua influência para obter vantagens fiscais indevidas e, pior, usava essa narrativa de perseguição política para aumentar sua popularidade entre seus milhões de fãs. Também confirmaram a presença do Ricardo Campos no mesmo programa, acrescentou Teresa, com uma expressão preocupada. E a produção disse que será um debate sobre cultura nacional, mas suspeitam que estou armando um confronto, completou Helena, bebericando seu café. Deixe que pensem isso. Está na hora de colocarmos um ponto final nessa história. Naquela noite, em sua fazenda nos arredores de Goiânia, Ricardo Campos afinava seu violão na varanda espaçosa que oferecia uma vista privilegiada do pôr do sol sobre os pastos verdejantes. Aos 58 anos, o cantor mantinha a popularidade conquistada ao longo de 3 décadas de carreira, com músicas que mesclavam tradições sertanejas com elementos contemporâneos. Chefe, acabei de receber a confirmação, disse Marcelo, seu empresário e amigo de juventude, aproximando-se com o celular em mãos. Você e a primeira-dama estarão no mesmo programa na semana que vem. Ricardo parou de dedilhar as cordas, seu semblante transformando-se numa expressão séria. Então ela realmente vai seguir com isso? Tem certeza que quer participar? Podemos cancelar, alegar compromissos previamente agendados? Não, Ricardo respondeu com firmeza, colocando o violão de lado. Chega de rumores e insinuações. Se ela quer um confronto, vai ter, mas não nos termos que ela imagina. Marcelo franziu o senho, preocupado. Ricardo, pense bem. Ela tem todo o aparato do governo, a imprensa alinhada. E eu tenho a verdade, interrompeu Ricardo, levantando-se. Já fugimos dessa história por tempo demais. Está na hora de contar o que realmente aconteceu naquele jantar de campanha em 2022. O empresário suspirou, reconhecendo o tom determinado na voz do amigo. Tudo bem? Vou avisar nossa equipe jurídica para ficar de prontidão. Isso pode virar uma tempestade. Ricardo caminhou até a borda da varanda, observando o horizonte onde o céu ganhava tons alaranjados. Em sua mente, as lembranças daquela noite de 3 anos atrás permaneciam vívidas. O encontro secreto, as promessas feitas, os documentos assinados, documentos que ele guardara como um seguro de vida e que agora, finalmente, teriam utilidade. Não se preocupe, disse, com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesmo. De algumas tempestades são necessárias para limpar o ar. A semana que antecedeu o programa transcorreu em ritmo frenético. No Palácio da Alvorada, Helena conduzia reuniões diárias com sua equipe de comunicação e assessores jurídicos. A sala de estratégia, localizada na ala leste da residência oficial, estava repleta de pastas, documentos impressos e telas exibindo gráficos e manchetes de jornais. Compilamos todas as contradições nas declarações públicas dele nos últimos 3 anos, explicou Clara,
uma jovem assessora de comunicação, enquanto distribuía dossiês encadernados. A página 4 mostra claramente como ele mudou sua versão sobre o encontro com o presidente durante a campanha. Helena folheou o material com atenção meticulosa. E quanto aos contratos de shows em eventos municipais após a eleição, conseguiram os valores? Paulo, assessor jurídico de cabelos grisalhos e expressão sempre séria, ajustou a gravata antes de responder. Conseguimos dados de 15 municípios. Em todos eles, os cachês estavam significativamente acima da média de mercado, alguns chegando ao dobro do valor habitual. Perfeito, Helena sorriu discretamente. Ricardo Campos construiu sua imagem como defensor dos valores tradicionais do homem simples do campo, mas por trás das câmeras é apenas mais um oportunista. Doutora Helena, interveio Teresa com voz cautelosa, precisamos considerar o risco de repercussão negativa. Ricardo tem uma base de fãs extremamente leal, principalmente no interior do país. Estou ciente disso, respondeu Helena, fechando a pasta com determinação. Mas não podemos continuar permitindo que ele use sua influência para disseminar mentiras sobre nosso governo. Isso vai além de preferências musicais ou políticas. É uma questão de verdade. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Ricardo Campos também se preparava. Diferente da abordagem institucional da primeira-dama, sua estratégia estava centralizada em um pequeno grupo de confiança reunido na biblioteca de sua fazenda. Temos 3 frentes principais, explicou Ricardo, apontando para um quadro onde notas adesivas organizavam seu plano. Primeiro, os fatos concretos sobre minha relação com o governo. Segundo, a tentativa sistemática de silenciamento de artistas que não se alinham politicamente. E terceiro, ele fez uma pausa significativa. Os documentos. Sentado no sofá de couro, Dr. Vieira, seu advogado há mais de 2 décadas, balançou a cabeça. Ricardo, recomendo fortemente que não apresente esses documentos em rede nacional sem uma análise jurídica completa das consequências. Já analisamos isso por 3 anos, Vieira, respondeu Ricardo com firmeza. São documentos legítimos, assinados em um contexto legal. O problema não é a legitimidade, interveio Marcelo, é o timing e o formato. Expor isso em um programa de auditório, no calor de um debate. Ricardo caminhou até a janela, observando a chuva fina que começava a cair sobre os campos. Seus funcionários corriam para recolher equipamentos, enquanto o céu escurecia rapidamente. Vocês não entendem, disse finalmente, sua voz mais suave. Não se trata apenas de me defender. Há algo maior em jogo. Nos últimos anos, vi dezenas de colegas músicos, produtores e artistas sendo sistematicamente excluídos de eventos culturais por não se alinharem ao discurso oficial. Isso precisa acabar. Houve um momento de silêncio na sala, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva na janela e o ocasional trovão distante. Tudo bem, concordou finalmente o advogado, mas vamos ao menos estabelecer limites claros. Quais documentos podem ser mostrados? Qual a narrativa exata que você vai seguir? E, principalmente, até onde você está disposto a ir? A reunião estendeu-se pela noite, enquanto a tempestade aumentava lá fora, quase como um presságio do que estava por vir. Na véspera do programa, tanto Helena quanto Ricardo receberam ligações da produção do Conversa Aberta. Sandra Borges, a renomada apresentadora conhecida por seu estilo direto e incisivo, queria garantir pessoalmente que ambos estavam cientes do formato. Será um debate aberto sobre política cultural, financiamento público e o papel dos artistas na sociedade, explicou ela a Ricardo, sem perguntas previamente acordadas, sem temas proibidos. Perfeitamente claro, Sandra, respondeu o cantor com tranquilidade. Estou pronto para uma conversa franca. Em sua ligação com Helena, a apresentadora foi igualmente direta. Primeira-dama,
Preciso garantir que entende que não poderei intervir para proteger nenhuma das partes. Se optar por fazer acusações, esteja preparada para as respostas. Compreendo completamente, respondeu Helena, com a confiança de quem já enfrentara inúmeros embates políticos. Não estou buscando proteção, apenas um espaço para que a verdade venha à tona. Naquela noite, enquanto o Brasil dormia alheio ao que se preparava, duas estratégias cuidadosamente elaboradas aguardavam seu momento de colisão. O que nenhum dos dois protagonistas poderia prever era que uma terceira força silenciosamente entraria em jogo, alterando completamente o desfecho que ambos imaginavam. Os estúdios da TV Nacional no centro de São Paulo pulsavam com a energia peculiar dos grandes eventos televisivos. Funcionários corriam pelos corredores com fones de ouvido. Produtores verificavam freneticamente últimos detalhes, enquanto maquiadores e figurinistas faziam ajustes de última hora. No camarim principal, Helena Mendes observava seu reflexo enquanto a maquiadora aplicava os toques finais. Vestia um terno azul marinho bem cortado, com um discreto broche da bandeira nacional na lapela, uma imagem que mesclava autoridade e patriotismo, cuidadosamente construída por sua equipe de imagem. 5 minutos, doutora Helena, anunciou um assistente de produção, colocando a cabeça pela porta entreaberta. Helena assentiu, dispensando a maquiadora com um gesto gentil. Quando ficou sozinha, permitiu-se um momento de reflexão. Pensou em seu marido, o presidente, que naquela manhã a abraçara mais longamente que o habitual antes de partir para uma reunião ministerial. Apenas lembre-se de quem você é, ele dissera. Simples assim. Ela sabia exatamente quem era. Filha de professores do interior de Minas Gerais, formada em direito com distinção, com uma carreira política construída sobre causas sociais muito antes de conhecer Roberto. Não era apenas a esposa do presidente, como tantos insistiam em reduzi-la. A poucos metros dali, em outro camarim, Ricardo Campos ajustava o colarinho da camisa branca sob o blazer cinza. Optara por um visual mais sóbrio que seu habitual estilo sertanejo, uma decisão consciente para aquela ocasião. Sobre a mesa de apoio, uma pasta de couro marrom guardava os documentos que poderiam mudar tudo. O auditório está lotado, comentou Marcelo, entrando no camarim após verificar o ambiente. Metade parece ser de apoiadores do governo, metade, seus fãs. Ricardo sorriu levemente. Como sempre, o Brasil dividido. Tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou o empresário pela última vez. Ainda podemos alegar um mal-estar, adiar. Não, Ricardo foi categórico. Já fugimos por tempo demais. O sinal vermelho acima da porta acendeu, indicando que estava na hora. Um assistente de palco veio escoltá-lo, conduzindo-o por corredores até a coxia do estúdio principal. De onde estava, Ricardo podia ver o imenso palco iluminado, com 3 poltronas dispostas em semicírculo e uma plateia de cerca de 200 pessoas aguardando ansiosamente. Sandra Borges, a apresentadora, já estava posicionada, conversando animadamente com a câmera principal, enquanto do outro lado da coxia, Ricardo vislumbrou Helena, também aguardando sua deixa para entrar. Boa noite, Brasil! A voz potente de Sandra ecoou pelo estúdio. Hoje, no Conversa Aberta, temos um encontro histórico, 2 visões de país, 2 perspectivas sobre o papel da cultura e da política na nossa sociedade. Recebam comigo a primeira-dama da República, doutora Helena Mendes. Uma salva de palmas irrompeu, mesclada com alguns gritos de apoio, enquanto Helena caminhava com passos firmes até o centro do palco, cumprimentando Sandra com um abraço cordial antes de tomar seu lugar. Diretamente de sua fazenda em Goiás, um dos maiores nomes da nossa música sertaneja, Ricardo Campos. Nova onda de aplausos, desta vez com assobios entusiásticos, acompanhou a entrada de Ricardo, que acenou para a plateia antes de cumprimentar brevemente a apresentadora e, com um gesto respeitoso, mas distante, a primeira-dama. Bem,
Já podemos sentir a temperatura do estúdio, comentou Sandra após todos estarem acomodados. Vamos começar com um tema aparentemente simples, mas que tem gerado intenso debate. Qual deve ser a relação entre artistas e governo? Doutora Helena, a senhora gostaria de começar? Helena ajeitou-se na poltrona, seu rosto assumindo a expressão serena que usava em pronunciamentos oficiais. Obrigada, Sandra. Acredito que deveria ser uma relação de colaboração mútua e respeito. O governo tem a responsabilidade de fomentar a cultura nacional em toda sua diversidade, enquanto os artistas têm o papel fundamental de expressar nossa identidade, nossos valores, nossas contradições sociais. E quando essa relação envolve recursos públicos, indagou Sandra, indo direto ao ponto delicado. Aí entramos no campo da transparência absoluta, respondeu Helena prontamente. Recursos públicos exigem critérios técnicos claros, editais transparentes, prestação de contas rigorosa. Não podem ser distribuídos com base em preferências pessoais ou, pior ainda, como moeda de troca por apoio político. Seu olhar desviou-se sutilmente na direção de Ricardo, um movimento captado pelas câmeras e que não passou despercebido pela plateia, que reagiu com um murmúrio. Ricardo, como vê essa questão? Perguntou Sandra, virando-se para o cantor. Concordo inteiramente com a necessidade de transparência, respondeu ele com tranquilidade surpreendente. Mas acrescentaria um ponto fundamental: a diversidade ideológica. Um governo verdadeiramente democrático deve fomentar todas as expressões culturais, não apenas aquelas que reforçam sua narrativa política. Está sugerindo que o atual governo pratica algum tipo de direcionamento ideológico nos investimentos culturais? A apresentadora aprofundou. Não estou sugerindo, Sandra. Estou afirmando categoricamente. A voz de Ricardo ganhou firmeza. Nos últimos 3 anos, observamos um padrão claro de concentração de recursos em artistas alinhados politicamente ao governo, enquanto vozes dissonantes são sistematicamente excluídas. Helena inclinou-se ligeiramente para a frente, seu semblante sereno dando lugar a uma expressão mais incisiva. É interessante que mencione isso, Ricardo. Justamente você, que nos últimos anos teve um aumento significativo no número de apresentações em eventos municipais financiados com dinheiro público. Um burburinho percorreu a plateia. Era o início do embate que todos esperavam. Eventos para os quais fui legitimamente contratado, com cachês compatíveis com meu histórico profissional, rebateu Ricardo. Ou está insinuando algo diferente, doutora Helena? Não estou insinuando, estou constatando, ela respondeu, pegando uma pasta que um assistente rapidamente lhe entregou. Tenho aqui dados de 15 municípios onde seus cachês superaram em até 120% os valores médios de mercado. Coincidentemente, após você ter participado de um jantar de apoio à campanha de meu marido em 2022. Um jantar que, curiosamente, você depois negou ter comparecido. A plateia reagiu com exclamações de surpresa. Sandra Borges, sentindo o potencial explosivo do momento, interveio. Estas são acusações sérias, doutora Helena. Tem provas concretas do que está afirmando? Certamente, respondeu Helena, retirando alguns documentos da pasta. Contratos públicos são documentos oficiais, acessíveis via Lei de Acesso à Informação. A discrepância nos valores é evidente quando comparamos com cachês de artistas de popularidade similar. As câmeras focalizaram os documentos enquanto ela os mostrava brevemente. Ricardo manteve-se impassível, observando com atenção. Quando Helena terminou, ele simplesmente sorriu. Posso responder? Perguntou a apresentadora, que assentiu prontamente. Ricardo levantou-se calmamente, pegando a pasta que trouxera consigo. O estúdio mergulhou em um silêncio expectante. Doutora Helena mencionou um jantar em 2022. De fato, estive presente. Nunca neguei isso publicamente, apenas me recusei a comentar, o que é bastante diferente. Ele abriu a pasta, retirando um conjunto de documentos.
O que a primeira-dama omitiu foi o verdadeiro propósito daquele encontro e o que aconteceu depois. Helena franziu o senho, um breve lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Tenho aqui, continuou Ricardo, uma cópia do acordo de confidencialidade que fui obrigado a assinar naquela noite, após ser informado que minha presença seria usada politicamente, contra minha vontade. Um acordo que proibia-me de negar ou confirmar minha presença, sob pena de represálias. A plateia reagiu com espanto. Sandra inclinou-se para examinar o documento que Ricardo estendia. E mais importante, prosseguiu ele, retirando outro papel. Tenho aqui um memorando interno do Ministério da Cultura, datado de 3 meses após a eleição, listando artistas que deveriam ser desestimulados de participar em eventos oficiais por terem posicionamentos problemáticos. Meu nome está nesta lista, junto com dezenas de outros colegas. O burburinho na plateia aumentou consideravelmente. Helena parecia genuinamente surpresa. Como obteve esse documento? Perguntou ela, sua voz traindo um leve tremor. Da mesma forma que a senhora obteve informações sobre meus contratos, respondeu Ricardo com calma. Através de funcionários públicos preocupados com o direcionamento que nosso país está tomando. A tensão no estúdio era palpável. Sandra Borges, percebendo que o programa estava tomando um rumo inesperado até para ela, anunciou um intervalo comercial, prometendo que a conversa continuaria após uma breve pausa para respirarmos. Enquanto as câmeras desligavam temporariamente, assessores correram para o palco. Teresa aproximou-se rapidamente de Helena, sussurrando-lhe ao ouvido, enquanto do outro lado, Marcelo fazia o mesmo com Ricardo. O confronto estava apenas começando, e nenhum dos dois lados parecia disposto a recuar. Quando as câmeras voltaram a operar após o intervalo comercial, o clima no estúdio havia se transformado. A tensão inicial dera lugar a uma atmosfera quase elétrica. A plateia, antes dividida em apoiadores de cada lado, agora parecia unida pela expectativa do que viria a seguir. Sandra Borges retomou o programa com a habilidade de quem sabia que estava diante de um momento histórico da televisão brasileira. Estamos de volta com nossos convidados, a primeira-dama Helena Mendes e o cantor Ricardo Campos. Antes do intervalo, ambos apresentaram documentos com acusações sérias. Vamos continuar essa conversa. Helena, visivelmente mais tensa que no início do programa, tomou a palavra primeiro. Sandra, preciso esclarecer que desconheço completamente esse suposto memorando apresentado pelo Sr. Campos. Se tal documento existe, foi produzido à revelia dos princípios que norteiam nosso governo e certamente será investigado. Ricardo balançou levemente a cabeça. Com todo respeito, doutora Helena, essa é a resposta padrão que temos ouvido nos últimos anos. Vamos investigar. Não tínhamos conhecimento. Enquanto isso, artistas independentes continuam sendo sistematicamente excluídos. Você tem alguma prova de que esse documento é autêntico? Questionou Helena, recuperando sua postura combativa. Qualquer papel pode ser fabricado para criar uma narrativa falsa. Foi nesse momento que Sandra Borges fez um anúncio surpreendente. Durante o intervalo, nossa equipe recebeu uma informação que pode ser relevante para esta discussão. Uma pessoa pediu para participar do programa e afirma ter informações cruciais sobre este assunto. Tanto Helena quanto Ricardo demonstraram surpresa. Nenhum deles parecia saber do que se tratava. Gostaria de convidar a doutora Mariana Costa, ex-secretária executiva do Ministério da Cultura, para se juntar a nós, anunciou Sandra. As câmeras voltaram-se para uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos curtos e expressão decidida, que se levantou da plateia e caminhou até o palco. Um assistente rapidamente trouxe uma quarta poltrona, posicionando-a entre Ricardo e Helena. Doutora Mariana, obrigada por sua presença inesperada, disse Sandra. A senhora afirma ter informações relevantes sobre o que está sendo discutido aqui. Pode compartilhar conosco?
Mariana ajustou o microfone preso à sua blusa e olhou diretamente para a câmera. Trabalhei no Ministério da Cultura por 27 anos, sob diferentes governos. Pedi exoneração do cargo de secretária executiva há 3 meses, por discordar dos rumos que a política cultural vinha tomando. Helena interrompeu. Mariana foi afastada por irregularidades administrativas, que estão sendo investigadas. Sua presença aqui levanta questões sobre sua verdadeira motivação. Não fui afastada, doutora Helena. Pedi exoneração e tenho o documento publicado no Diário Oficial, rebateu Mariana com firmeza. Quanto às supostas irregularidades, são acusações fabricadas após minha saída, justamente para desacreditar o que eu poderia revelar. A plateia reagiu com murmúrios. Sandra pediu silêncio para que Mariana continuasse. E sobre o memorando mencionado pelo Sr. Campos, posso confirmar sua autenticidade. Não apenas existe, como foi produzido sob orientação direta do gabinete presidencial. Mariana retirou da bolsa uma pasta. Tenho aqui cópias de e-mails oficiais discutindo a criação desse documento, com participação de assessores diretos da presidência. A câmera mostrou Helena apertando os lábios, seu rosto perdendo momentaneamente a compostura. Mas isso não é tudo, continuou Mariana. O mais grave é que essa política de exclusão foi apenas parte de um esquema maior. Artistas que se recusavam a demonstrar apoio público ao governo eram colocados nessa lista negra, enquanto aqueles que aceitavam participar de eventos de campanha recebiam tratamento privilegiado em editais e contratações. Está acusando o governo de usar recursos públicos para a coerção política? Perguntou Sandra, captando a gravidade da afirmação. Estou afirmando o que presenciei e documentei durante meses, respondeu Mariana. E, contrariando o que a primeira-dama insinuou no início do programa, o senhor Ricardo Campos foi um dos que mais sofreu com essa política. Seus contratos em municípios aumentaram não por favorecimento, mas porque prefeitos independentes, muitos de oposição, passaram a contratá-lo precisamente por ele ter se recusado a ceder às pressões do governo federal. Ricardo, que até então observava em silêncio, interveio. Nunca quis transformar minha arte em instrumento político. Sempre acreditei que a música deve unir, não dividir. Quando percebi que minha presença naquele jantar seria usada politicamente, manifestei minha discordância. Foi aí que começou meu problema com o governo. Helena, visivelmente desconfortável, tentou retomar o controle da narrativa. Estas são acusações gravíssimas e sem fundamentação. A senhora Mariana claramente tem uma agenda pessoal. Tenho sim uma agenda, interrompeu Mariana. A defesa da cultura brasileira como espaço democrático e plural. Trabalhei sob 6 presidentes diferentes, doutora Helena, e nunca presenciei uma instrumentalização tão sistemática da cultura como ferramenta de propaganda política. O debate intensificou-se, com Helena tentando desacreditar as afirmações de Mariana, enquanto Ricardo apresentava mais documentos corroborando a versão da ex-secretária. A plateia, inicialmente dividida, começava a manifestar apoio crescente a Ricardo e Mariana. Sandra Borges, percebendo o momento crucial, fez uma pergunta direcionada a Helena. Primeira-dama, diante dessas revelações, a senhora ainda mantém as acusações iniciais contra Ricardo Campos? O estúdio mergulhou em silêncio. As câmeras focalizaram Helena, cujo rosto revelava o conflito interno entre manter sua posição ou recuar. Após alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ela respondeu: como disse no início, defendo a transparência absoluta na gestão cultural. Ela hesitou brevemente. Se erros foram cometidos, precisam ser corrigidos. Não tenho conhecimento pessoal dessas supostas diretrizes, mas asseguro que será tudo investigado com rigor. Não era exatamente uma retratação, mas representava um recuo significativo em relação à postura inicial. A plateia percebeu isso.
assim como os milhões de brasileiros que assistiam ao programa ao vivo. Ricardo, surpreendendo a todos, adotou um tom conciliador. Não estou aqui para atacar o governo ou a primeira-dama pessoalmente. Vim defender não apenas minha reputação, mas um princípio que considero fundamental. A cultura não pode ser refém de interesses políticos, seja de qual lado for. As palavras do cantor foram recebidas com aplausos espontâneos da plateia. Mesmo alguns apoiadores identificáveis do governo pareciam tocados pela sinceridade de sua colocação. Mariana acrescentou: "O Brasil é maior que nossas diferenças políticas. Nossa diversidade cultural é nossa maior riqueza. Transformá-la em campo de batalha ideológica é empobrecer o que temos de mais valioso." Sandra, sentindo que o programa atingira um ponto de inflexão natural, anunciou o encerramento daquele bloco, prometendo continuar a discussão após mais um intervalo comercial. Enquanto as câmeras desligavam, o burburinho no estúdio aumentou consideravelmente. Nos bastidores, assessores corriam frenéticos. O telefone de Teresa não parava de tocar. Era o Palácio do Planalto, exigindo atualizações imediatas sobre o desenrolar dos acontecimentos. Do outro lado, Marcelo recebia mensagens incessantes de fãs e apoiadores de Ricardo, celebrando sua postura firme, mas respeitosa. O que ninguém poderia prever era que, longe dali, no Palácio do Planalto, o presidente Roberto Mendes assistia ao programa com uma expressão insondável, enquanto ao seu redor, ministros e assessores debatiam acaloradamente sobre como responder à crise que se formava diante de seus olhos. Quando o programa retornou do intervalo comercial, a configuração do palco havia mudado. As 4 poltronas, antes dispostas em formato semicircular, agora formavam um círculo completo, simbolizando uma conversa mais igualitária. Sandra Borges havia pedido essa alteração durante o intervalo. Um gesto sutil, mas significativo, sobre como o poder da narrativa havia se deslocado. Estamos de volta ao Conversa Aberta, em uma edição que já está sendo comentada em todas as redes sociais, anunciou Sandra. Para este bloco final, gostaria de propor uma reflexão mais ampla sobre o que discutimos hoje. Além das acusações e documentos, o que este episódio revela sobre nossa democracia? Ricardo foi o primeiro a responder, seu tom mais contemplativo que confrontador. Revela tanto nossas fragilidades quanto nossas fortalezas. A fragilidade de instituições que ainda podem ser instrumentalizadas para projetos de poder, mas também a fortaleza de uma sociedade civil que não se cala diante de abusos. Helena, que durante o intervalo havia recebido várias ligações do Palácio do Planalto, inclusive uma breve conversa com o próprio presidente, demonstrava uma mudança perceptível em sua postura. Seu semblante combativo dera lugar a uma expressão mais reflexiva. "E concordo parcialmente com o senhor Campos", disse ela, surpreendendo a todos. "Nossa democracia é um projeto em construção permanente. Se cometemos erros, é nossa responsabilidade corrigi-los." A plateia reagiu com uma onda de murmúrios. Ninguém esperava esse tom conciliatório da primeira-dama, conhecida por sua firmeza em debates. "Se me permitem", interveio Mariana, "o que presenciamos hoje transcende figuras individuais. Trata-se de um sistema que precisa de mais transparência e menos personalismo. Documentos oficiais não deveriam ser tratados como segredos de Estado, nem decisões que afetam toda uma classe artística deveriam ser tomadas nos bastidores." Sandra, percebendo o momento propício para aprofundar a discussão, questionou: "Ricardo, após tudo o que foi revelado hoje, qual mensagem gostaria de deixar para os milhões de brasileiros que nos assistem?" O cantor respirou fundo antes de responder. Havia um peso em seu semblante, como se as revelações daquela noite tivessem finalmente libertado uma carga que carregava há anos. "Minha mensagem é simples. Não devemos confundir amor ao país com subserviência a governos. Nosso Brasil merece uma cultura livre,
diversa, onde diferentes vozes possam se expressar sem medo de represálias. Não podemos permitir que a arte, essa linguagem universal que conecta corações, seja transformada em ferramenta de divisão. Seus olhos, normalmente joviais, revelavam uma seriedade incomum ao prosseguir. Não busco retaliação ou vingança. O que peço, o que todos os artistas brasileiros merecem, é respeito à nossa integridade criativa, independentemente de nossas posições políticas pessoais. As palavras de Ricardo ressoaram pelo estúdio, provocando aplausos espontâneos da plateia. Mesmo apoiadores identificáveis do governo pareciam tocados pela sinceridade de sua colocação. Helena, em um gesto que surpreendeu a todos, inclusive seus assessores, que observavam nervosamente dos bastidores, virou-se diretamente para Ricardo. "Senhor Campos", começou ela, com uma suavidade incomum em sua voz, "vim a este programa com uma narrativa pré-estabelecida, baseada em informações que acreditava serem completas e precisas. Mas o que vimos hoje?" Ela hesitou brevemente, como se medisse cuidadosamente cada palavra. "Me faz questionar se não fui, eu mesma, instrumento de uma visão parcial dos fatos." O estúdio mergulhou em um silêncio profundo. Até mesmo Sandra Borges, conhecida por seu controle absoluto sobre o ritmo do programa, parecia momentaneamente sem palavras diante daquele reconhecimento inesperado. "E não estou aqui dizendo que concordo com todas as afirmações feitas", continuou Helena, recuperando parte de sua firmeza característica. "Mas reconheço que há questões que precisam ser investigadas com seriedade e transparência. E me comprometo pessoalmente a garantir que isso aconteça." Ricardo assentiu respeitosamente, reconhecendo a dificuldade daquele momento para a primeira-dama. "Agradeço suas palavras, doutora Helena. Acredito que este pode ser o início de um diálogo mais honesto e produtivo." Mariana, que observava atentamente a interação, acrescentou: "O Brasil precisa desesperadamente superar a polarização que tem envenenado nosso debate público. Talvez este momento, tão inesperado quanto revelador, possa servir como um pequeno passo nessa direção." Sandra Borges, recuperando seu papel de mediadora, conduziu o programa para seu encerramento. "Começamos esta noite esperando um confronto e terminamos, talvez, com o vislumbre de um diálogo. Se isso representa uma mudança genuína ou apenas um momento passageiro, só o tempo dirá." As câmeras afastaram-se lentamente, captando a imagem final dos 4 participantes em um círculo que, apesar das tensões evidentes, parecia menos dividido que no início da noite. A manhã seguinte amanheceu com o Brasil em polvorosa. As principais manchetes dos jornais, sites de notícias e programas matinais gravitavam em torno do confronto televisivo da noite anterior. O embate, que virou diálogo, estampava o principal jornal do país. "Primeira-dama recua após revelações bombásticas", anunciava outro. Nas redes sociais, trechos do programa eram compartilhados e comentados incessantemente, gerando debates acalorados em todo o país. No Palácio da Alvorada, o clima era de crise contida. O presidente Roberto Mendes havia convocado uma reunião de emergência com seus principais ministros e assessores. A sala de reuniões, normalmente organizada com precisão militar, refletia a tensão do momento. Pastas abertas espalhadas sobre a mesa, assessores consultando freneticamente seus dispositivos, conversas em tom baixo e urgente nos cantos. Helena entrou na sala às 7h30 em ponto, impecavelmente vestida como sempre, mas com olheiras visíveis que nem o melhor trabalho de maquiagem conseguira disfarçar completamente. Um silêncio imediato se instalou com sua chegada. "Bom dia a todos", disse ela com voz firme, tomando seu lugar à direita do presidente. "Acredito que todos assistiram ao programa de ontem. Roberto Mendes, um homem de 63 anos com cabelos grisalhos e uma expressão habitualmente calma que mascarava sua astúcia política, observou a esposa por alguns instantes antes de falar.
Helena nos surpreendeu ontem, disse ele finalmente, em um tom que não revelava se a surpresa havia sido positiva ou negativa. Agora, precisamos decidir como o governo responderá oficialmente a essas alegações. O ministro da Casa Civil, um político veterano conhecido por sua lealdade inabalável ao presidente, foi o primeiro a manifestar-se. Senhor presidente, precisamos desacreditar imediatamente essa ex-funcionária. Temos material suficiente sobre irregularidades durante sua gestão para... Não, interrompeu Helena, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Esse caminho só nos afundará mais. Mariana Costa tem reputação sólida construída ao longo de décadas no serviço público. Atacá-la frontalmente apenas reforçará a percepção de perseguição. Então o que sugere? Perguntou o ministro da Comunicação, um jovem assessor que construíra sua carreira administrando crises políticas nas redes sociais. Que admitamos a existência dessa lista, que confirmemos que houve direcionamento político na cultura. Helena trocou um olhar significativo com o marido antes de responder. Havia uma comunicação silenciosa entre eles, desenvolvida ao longo de décadas de parceria política e pessoal. Sugiro que transformemos esta crise em oportunidade, respondeu ela finalmente. O governo já estava planejando uma reformulação da política cultural para o segundo semestre. Vamos antecipar esse anúncio, enfatizando maior transparência e participação da sociedade civil na distribuição de recursos. E quanto a Ricardo Campos? Questionou a ministra da Cultura, uma renomada cineasta que aceitara o cargo após muita insistência do presidente. Ele saiu como o grande vitorioso desse embate. Suas redes sociais ganharam quase 1 milhão de seguidores nas últimas 12 horas. Precisamente por isso devemos aproximá-lo, não antagonizá-lo, respondeu Helena. Vou propor pessoalmente que ele integre o Conselho Consultivo da nova política cultural que anunciaremos. O presidente, que até então escutava atentamente sem intervir, finalmente pronunciou-se. Helena tem razão. Nossa resposta precisa ser política, não apenas reativa. Se tentarmos enterrar essa história, ela nos perseguirá pelo resto do mandato. Se a transformarmos em catalisador de mudanças que já pretendíamos implementar, podemos recuperar a narrativa. A reunião prosseguiu por mais 2 horas, delineando estratégias e designando responsabilidades. Quando os ministros começaram a se retirar, Roberto pediu que Helena permanecesse. Quando ficaram a sós, o presidente fechou a porta e encarou a esposa com uma expressão que mesclava admiração e preocupação. Você nos surpreendeu ontem, Helena. Surpreendi a mim mesma, admitiu ela, permitindo-se um raro momento de vulnerabilidade. Fui ao programa convencida de que tinha todas as cartas na mão. Quando percebi que estava sendo usada para perpetuar uma injustiça, você fez o que precisava ser feito, Roberto completou, aproximando-se para segurar suas mãos. Foi por isso que me apaixonei por você há 30 anos. Sua integridade sempre fala mais alto que qualquer cálculo político. Helena sorriu levemente, apertando as mãos do marido. Ainda assim, criamos uma crise considerável para o governo. Crises são inevitáveis em qualquer administração, respondeu ele com a serenidade de quem já enfrentara muitas tempestades políticas. O que define um governo não é a ausência de crises, mas como respondemos a elas. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na fazenda de Ricardo Campos, em Goiás, uma atmosfera completamente diferente predominava. O amplo alpendre da casa principal estava tomado por uma pequena multidão de músicos, produtores culturais e artistas independentes que haviam se reunido espontaneamente após o programa. Ricardo, sentado em uma cadeira de balanço com seu inseparável violão no colo, ouvia atentamente enquanto diferentes vozes compartilhavam suas próprias experiências de exclusão e dificuldades enfrentadas nos últimos anos. O que aconteceu ontem foi apenas o começo, dizia uma jovem violinista de um projeto social da periferia de São Paulo.
Precisamos transformar este momento em um movimento permanente pela democratização da cultura. Marcelo, sempre pragmático, intervinha ocasionalmente para moderar o entusiasmo. Precisamos ser estratégicos. A opinião pública está conosco agora, mas sabemos como a memória social pode ser curta. Foi nesse momento que o celular de Ricardo tocou. O nome no visor surpreendeu a todos os que conseguiram vê-lo. Helena Mendes. Ricardo afastou-se do grupo para atender, caminhando até o extremo do alpendre de onde se podia contemplar a vastidão verde dos pastos que se estendiam até o horizonte. Bom dia, doutora Helena, atendeu ele, sua voz refletindo uma cautelosa curiosidade. Bom dia, Ricardo, respondeu ela do outro lado da linha. Espero não estar interrompendo nada importante. De forma alguma. Estamos apenas conversando sobre os desdobramentos de ontem. Houve um breve silêncio antes que Helena prosseguisse. Estou ligando para propor uma conversa pessoalmente, sem câmeras, sem assessores. Apenas nós dois. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a proposta. Posso perguntar qual seria o propósito? O governo está reformulando sua política cultural, explicou ela. Nós queremos que essa reformulação seja genuinamente inclusiva, com participação efetiva de vozes diversas. Sua experiência e perspectiva seriam valiosas nesse processo. Ricardo ponderou por alguns instantes antes de responder. Agradeço o convite, doutora Helena, mas preciso ser transparente. Não tenho interesse em ser cooptado ou em ter minha imagem usada para legitimar mudanças superficiais. Compreendo sua desconfiança, respondeu Helena com sinceridade surpreendente. E é justamente por isso que quero conversar pessoalmente. Algumas coisas não podem ser ditas por telefone ou em comunicados oficiais. Algo no tom da primeira-dama convenceu Ricardo de que a proposta era genuína. Muito bem. Quando e onde sugere que nos encontremos? Tenho um compromisso em Goiânia na próxima semana. Poderia visitá-lo em sua fazenda, se não for inconveniente. Ricardo não pôde deixar de sorrir diante da ironia. A mesma fazenda que seu marido descreveu como símbolo do atraso agrário brasileiro durante a campanha. Helena riu levemente do outro lado da linha. Política é assim mesmo, Ricardo. Dizemos coisas no calor da campanha que depois precisamos reconsiderar. Nesse caso, será bem-vinda. Terça-feira seria conveniente? Perfeito. Minha equipe entrará em contato para acertar os detalhes de segurança. Quando Ricardo retornou ao grupo, todos o olhavam com expectativa. Era a primeira-dama, anunciou ele, ainda processando a conversa. Ela quer me encontrar pessoalmente na próxima semana para discutir reformas na política cultural. As reações foram mistas, desde entusiasmo cauteloso até desconfiança explícita. Marcelo, sempre protetor, puxou Ricardo para um canto. Se você realmente vai confiar neles, depois de tudo que fizeram? Ricardo contemplou a pergunta por alguns instantes, observando o grupo diversificado de artistas reunidos em sua varanda. Pessoas que haviam enfrentado dificuldades reais, cujas carreiras e vidas haviam sido afetadas por decisões tomadas em gabinetes refrigerados de Brasília. Não se trata de confiar cegamente, respondeu finalmente. Trata-se de não perder a oportunidade de finalmente sermos ouvidos. Se eles estão dispostos a abrir espaço para diálogo, devemos ocupá-lo. Na semana seguinte, a visita de Helena à fazenda de Ricardo foi discreta, sem cobertura de imprensa. O encontro, inicialmente programado para durar 1 hora, estendeu-se por toda a tarde. Eles caminharam pelos campos, conversaram na varanda, compartilharam histórias de suas origens no interior de Minas Gerais, uma conexão que não haviam explorado anteriormente. 2 meses depois, o governo anunciou uma reformulação completa de sua política cultural. O novo formato incluía comitês paritários com representantes da sociedade civil, critérios técnicos transparentes para a distribuição de recursos e mecanismos de controle social sobre os investimentos. Ricardo Campos não apenas integrava o Conselho Consultivo, como havia ajudado a desenhar sua estrutura.
Em sua primeira entrevista após o anúncio, questionado sobre sua surpreendente colaboração com um governo que antes criticava, Ricardo respondeu com a sinceridade que o caracterizava: "Não mudei minhas convicções nem minha independência. O que mudou foi a disposição de ambos os lados para ouvir além dos próprios ecos. Democracia não é sobre eliminar diferenças, mas sobre construir pontes que nos permitam conviver e colaborar apesar delas." Helena, questionada sobre o mesmo tema durante uma cerimônia oficial, ofereceu uma resposta complementar. "Aquela noite no programa Conversa Aberta foi dolorosa para mim pessoalmente, mas necessária para o país. Às vezes precisamos ser confrontados com verdades incômodas para enxergar além de nossas próprias certezas. A verdadeira força não está em nunca errar, mas em ter a coragem de reconhecer erros e trabalhar para corrigi-los." Mariana Costa, a ex-secretária cuja participação havia sido decisiva naquela noite histórica, foi convidada a coordenar um novo Observatório Independente de Políticas Culturais, uma instituição autônoma dedicada a monitorar a implementação das novas diretrizes e garantir que promessas se transformassem em ações concretas. Nas redes sociais, a hashtag Diálogo pela Cultura tornou-se símbolo de um movimento mais amplo que transcendia questões artísticas e apontava para uma nova forma de fazer política, menos baseada em confronto e mais em construção coletiva. Nenhum dos protagonistas daquela história tinha ilusões de que todos os problemas haviam sido magicamente resolvidos. Diferenças ideológicas persistiam, interesses conflitantes continuavam a existir, e o caminho adiante ainda seria marcado por tensões e debates acalorados. Mas algo fundamental havia mudado. Onde antes havia apenas antagonismo, agora existia a possibilidade de diálogo. Onde imperava a desconfiança absoluta, agora havia espaço para reconhecimento mútuo. Em uma tarde de outono, 6 meses após aquele programa histórico, Ricardo tocava violão em sua varanda quando recebeu uma mensagem inesperada. Era uma foto enviada por Helena. Uma selfie tirada durante a inauguração de um centro cultural na periferia de Recife, mostrando jovens artistas locais apresentando suas obras. A mensagem que acompanhava a imagem era simples, mas significativa. Isto não teria acontecido sem aquela noite. "Obrigada por sua coragem." Ricardo sorriu, guardando o celular antes de voltar a dedilhar seu violão. As notas suaves espalhavam-se pelo ar da fazenda, mesclando-se com os sons da natureza ao redor. Uma harmonia imperfeita, mas autêntica, como a democracia que todos, cada um a seu modo, estavam tentando construir.